pensa comigo, irmãos, que Jesus perguntou assim: o que é mais fácil? Dizer a este homem, seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? O que é mais fácil? Qual é a sua resposta? O que é mais fácil? Agora observe o detalhe que está muito claro no texto, é que Jesus disse assim: o que é mais fácil? Dizer a este homem, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta e anda? Imagina um paralítico, diante de Jesus, está ali na sua maca. O que é mais fácil falar para ele? Vamos pensar juntos. Se eu falar para ele, levanta e anda, ele vai ter que andar. E se ele não andar, eu vou passar vergonha. Mas se eu dizer para ele, se eu falar para ele, seus pecados estão perdoados, Deus te abençoe. Isso é algo interno, não vai ter reação física nenhuma, tudo bem. É mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados. Você concorda comigo? É mais fácil falar, seus pecados estão perdoados. Agora eu pergunto para você, o que é mais fácil fazer? Perdoar os pecados de alguém, ou curá-lo e mandar o paralítico levantar e ir embora? O que é mais fácil fazer? Perdoar o pecado do homem, ou curar a paralisia do homem? O que é mais fácil fazer? Pastor, agora eu não sei o que eu vou falar. Porque curar o paralítico e levantá-lo é um milagre. Perdoar o pecado dele é um milagre, só Jesus, só Deus. O que é mais fácil fazer? Curá-lo ou perdoá-lo? Aí eu quero dizer para você que é mais fácil curá-lo do que perdoá-lo. É mais fácil, e você observa isso na sua vida, tem pessoas que ofenderam você, é mais fácil você liberá-las e mandá-las embora, do que perdoá-las de verdade, e voltar tudo do mesmo jeito que era antes. É mais fácil os cristãos dizerem assim: não, olha, está perdoado, vai, mas longe de mim, do que perdoar e voltar tudo como era antes. E com a gente busca o perdão de Deus, mas a gente quer que volta tudo como era antes. E que o Senhor nos perdoe de verdade, que não fique resquício daquilo que a gente fez. É mais fácil curar o enfermo do que perdoar os pecados, porque Jesus curou os enfermos. Para curar os enfermos, Ele não precisou morrer na cruz. Para perdoar os pecados, Jesus precisou morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Para curar os enfermos, para ressuscitar mortos, para levantar os paralíticos, para abrir os olhos dos cegos, Jesus não precisou morrer na cruz. O poder para curar já estava sobre Ele. Mas e o perdão dos pecados, como acontece? Quando aconteceu o perdão dos nossos pecados? Quando o inocente, aquele que tinha o sangue imaculado, entregou a sua vida para salvar e para perdoar os nossos pecados. Porque a Bíblia diz no Salmo 49, eu quero ler com você, Salmo 49, versículo 7, que a redenção de uma alma era impagável. O preço do perdão dos pecados era impossível que alguém pagasse. Leia comigo Salmo 49, o versículo 7. Salmo 49, verso 7. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir. Ninguém pode remir, ninguém pode pagar o preço da salvação, do perdão dos pecados de alguém, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Sabe por quê?
porque para pagar o preço do pecado, tem que ser pago por alguém que não pecou. E todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Um pecador não poderia pagar a Deus o preço do pecado de outro pecador. Versículo 8 também, pois a redenção da alma deles é barata. O que a Bíblia diz? Diga comigo, a redenção de uma alma é caríssima, custou caro, não custou ouro ou prata ou diamantes, a redenção de uma alma custou muito caro, custou o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. É mais fácil levantar um paralítico do que perdoar o pecado de um homem. O pecado, para ser perdoado, necessitou da entrega de um santo sem pecado, necessitou da entrega do Filho de Deus, perfeito e imaculado, chamado Jesus Cristo. Ele pagou o preço do perdão dos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 3, olha o que a Bíblia diz a respeito do perdão dos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quanto custou o perdão dos pecados? Custou a morte de Jesus Cristo. O que é mais fácil? O que é mais fácil fazer? Curar um paralítico ou perdoar o pecado de um homem? Curar o paralítico era mais fácil. Jesus fez o mais difícil, olhou para ele e disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Todos começaram a murmurar, e Jesus, conhecendo o coração deles, disse: e para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, Jesus olhou para o paralítico e disse: levante, tome a sua cama e vai para a sua casa. Quando ele faz o mais difícil, o que é mais fácil vira mamão com açúcar. Tem alguma coisa difícil? Você está preocupado com aquele exame? Você está preocupado com aquele desafio que você vai enfrentar essa semana? Você está preocupado com as contas que você vai ter que pagar esse mês? Ei, aquele que fez o mais difícil, Ele já está entregando nas tuas mãos o que é mais fácil. Aquele que pagou o alto preço pelo perdão dos seus pecados, o resto é fichinha para Ele. Esse problema de saúde, esse problema financeiro, essa preocupação no casamento, é mais fácil para Jesus do que aquilo que Ele já fez na tua vida. Pode dar um glória a Deus. Fala para quem está aí do teu lado: Ele já fez o mais difícil, meu irmão. Agora, o resto, fala para ele, o resto é mamão com açúcar. Quem gosta de mamão com açúcar? Não precisa nem mastigar, ele quase derrete na boca. Ei, entenda isso, igreja, Jesus já pagou o alto preço pelos meus e pelos seus pecados. Se Ele já fez o mais difícil, aquilo que te preocupa hoje, aquilo que te estressa nessa semana, aquilo que te ameaça, aquele exame, aquele problema de saúde, aquele problema na família, Deus já está no comando, Ele já está te dando a vitória, e Ele fez o mais difícil, o mais fácil agora é só você experimentar, e você vai ver o extraordinário de Deus.
Aleluia! Cristo morreu pelos nossos pecados. É importante a gente lembrar que no começo do texto nós lemos que o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Mas antes de curar o paralítico, ele precisava perdoar-lhe. Antes de você se levantar hoje para ir embora, para ir para a tua casa, para começar mais uma semana, você precisa do perdão de Deus. Você precisa estar bem com Deus. Esse texto nos mostra a grande necessidade que nós temos do perdão. Porque não adiantava Jesus dizer para ele, levanta e anda, e ele continuar com os mesmos pecados. Não adiantava Jesus mandá-lo de volta para casa do mesmo jeito que ele estava. A mulher apanhada no ato do adultério, em João 8, e aqueles acusadores com pedras nas mãos, dizendo para Jesus, a lei manda que as tais sejam apedrejadas, e o Senhor o que diz, Jesus? Quem estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Todos foram saindo, ficou só a mulher e Jesus olhou nos olhos dela e disse, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém me condenou, mestre. Aí Jesus olhou para ela e disse, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus enviou ela, Jesus mandou ela de volta para casa, perdoada, e para não continuar mais naquele pecado. O endemoniado gadareno, um homem que tinha uma legião de demônios oprimindo e dominando sua vida, possesso por uma legião de demônios, aquele homem não se vestia mais, aquele homem não vivia mais com a família, ele se cortava, ele vivia em cima de túmulos no cemitério, ele brigava e quebrava tudo, quebrava correntes, era uma pessoa violenta, extremamente possessa por demônios. Jesus chegou lá, libertou aquele homem, e depois de libertar aquele homem e perdoar os pecados dele, ele queria seguir Jesus. Ele queria entrar no barco com Jesus, ele queria largar tudo para ir com o mestre, pregar o evangelho no mundo inteiro. Jesus disse para ele, volta para a sua casa, e conte para os seus, o que Deus fez por você. Volte para a sua casa, perdoado, que vai ser uma nova história. Eu sinto que hoje Deus está tratando com algumas pessoas que precisam voltar para casa, perdoados e liberando perdão, porque vai ser uma nova história a partir de hoje, quando você voltar para casa. A sua casa não é um inferno. Na sua casa Satanás não tem poder, a sua casa é abençoada pelo Senhor, e se você levantar as suas mãos, eu quero profetizar, haja paz na sua casa, você vai sentir alegria na sua casa, os anjos do Senhor acampam-se ao redor da tua casa, há um muro de fogo ao redor da tua casa, e o Senhor é aquele que te guarda, nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará na sua casa, em nome de Jesus. Nenhum mal te sucederá. Aquele homem que era paralítico, que foi paralítico por tanto tempo, Jesus disse para ele, levante-se, tome a sua cama e vai para a sua casa. Aqui eu quero pontuar 3 coisas. Primeiro, ele recebeu o perdão dos seus pecados. E aqui é necessário quebrar um paradigma enganoso
que está na mente de muitas pessoas. Tem gente que pensa que o sofrimento purifica pecado. Ah, está sofrendo porque pecou. Nem sempre é assim. Havia um homem cego e os discípulos de Jesus perguntaram para ele: mestre, quem pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram os pais dele que pecaram? Jesus disse: nem ele, nem os pais dele pecaram para que ele nascesse cego. Mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Esse sofrimento pelo qual você está passando não purifica pecados, mas esse sofrimento que você está passando é para que Deus seja glorificado e as obras de Deus se manifestem na sua vida. Portanto, se você está passando por um sofrimento, eu quero declarar que você vai ver coisas extraordinárias de Deus. Você vai ver a manifestação das obras de Deus nessa área da sua vida que você está sofrendo. Alguém podia olhar para o paralítico ali deitado na cama e dizer assim: ai, coitadinho, está sofrendo tanto, então ele nem tem pecados mais. É mentira. Todos pecaram, todos precisam do perdão, todos dependem do perdão. O mais difícil é o perdão dos pecados, e Jesus pagou esse alto preço para acontecer isso. E quando Jesus falou para aquele homem: os seus pecados estão perdoados, era para ele, era a palavra de Cristo para ele, era a palavra de Deus para ele. Ele recebeu, e naquele momento, eu imagino o quanto ele ficou aliviado. Meus pecados estão perdoados. Já valeu o esforço de subir ao telhado e de estar aqui. Eu nem preciso ir para casa andando, mesmo que eu vá paralítico e morra paralítico, já valeu, porque Ele perdoou os meus pecados. Aleluia! Seus pecados estão perdoados. Em segundo lugar, aquele paralítico, ele me ensina também a não ser influenciado pelo ambiente, pelas pessoas ao redor. Ali naquele lugar estava cheio de fariseus e mestres da lei murmurando. A atmosfera estava carregada, cheia de dúvida, críticas. E tem pessoas que elas são como camaleão, elas vão de acordo com o ambiente. Na igreja é um santo, junto com os amigos ele é um pecador. Na igreja ele louva, junto com os amigos ele fala cada coisa que não dá nem para contar. Influenciado pelo ambiente. Se ele está com alguns que têm fé, ele também começa a dizer: eu creio, eu vou receber meu milagre. Se ele começa a ouvir alguém falando assim: ah, milagre? Você é bobo. Deus não vai fazer nada para ninguém não. Você fica indo na igreja, você está perdendo tempo. Você virou fanático. Agora todo domingo você vai para a igreja, toda semana você vai nessa tal de célula. Você virou um fanático. Aí a pessoa já desanima. Quando vem para a igreja, o Espírito se move, a palavra de Deus vai direto ao seu coração, Deus trata, Ele se entrega, se emociona, chora, sente a presença de Deus. Quando vai para um ambiente negativo, de dúvida, de pecado, de escárnio, aí já não serve mais, igreja não serve mais, pastor não presta, e fé é conversa fiada, milagres não acontecem. Hoje de manhã, uma irmã, prima do Melo, veio aqui e me mostrou a foto. Ela teve um acidente, ficou 1 ano internada, perdeu 3 vértebras,
3 vértebras da coluna. Não tem 3 vértebras. Tem diagnóstico e atestado de médicos dizendo que ela é paraplégica. Ela ficou 1 ano paralítica, orando e declarando: eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar. Ela tem a medula, mas não tem 3 vértebras. Ela anda normalmente. Ela estava aqui em pé, me mostrando a foto. Pastor, olha a foto que os médicos tiraram para dar o meu atestado de paraplégica. Ela anda normalmente, sem 3 vértebras na coluna. Você crê no sobrenatural de Deus? Você vai ver o extraordinário na sua vida. Você vai ver. Mas não se deixe influenciar por ambientes negativos. Ambientes carregados. Ambientes de dúvida. Aquele homem estava ali num ambiente onde a murmuração, onde a dúvida, onde a crítica estava contagiando. E dá para a gente sentir, irmãos, quando o ambiente é carregado de crítica, dá para sentir. Na célula o líder sente, na igreja o pastor sente, quando a igreja está aberta, quando as pessoas estão resistentes e incrédulas. Aquele ambiente estava carregado de incredulidade, mas o paralítico não se levou, não se deixou influenciar pelo ambiente que ele estava, ele confiou na palavra de Jesus. É como a história daquelas rãs que estavam disputando uma competição para ver qual conseguiria subir naquele pau de sebo, todo cheio de óleo, de sebo liso, e aí a torcida, todas as rãs ali, a competição, sobe uma rã e vai, e todo mundo lá gritando, todas as outras rãs gritando, como se rã gritasse, ok? Mas na língua das rãs, todas as outras gritavam lá: você não vai conseguir, é impossível, ninguém conseguiu chegar ao topo desse mastro, você não vai conseguir. Aí a rãzinha subia, caía, aí vinha outra competidora, subia, e todas as outras rãs dizendo: é impossível, ninguém conseguiu chegar lá, você não vai conseguir, aí caía, todas elas influenciadas pelas palavras de dúvida, pelo ambiente negativo, tentavam subir, caía. Aí, num determinado momento, uma rãzinha bonitinha, ousada, começou a subir, agarrou ali naquele mastro e começou a subir, e foi. E toda a torcida, todo aquele ambiente de rãs pessimistas: você não vai conseguir, você vai cair, ninguém conseguiu chegar lá, é impossível. E ela foi, e chegou lá no mastro. Ganhou medalha de ouro, subiu no pódio, foi honrada, medalha de ouro para aquela rã. Aí vieram a imprensa, vieram os repórteres entrevistar aquela rãzinha para tentar descobrir como você conseguiu, qual a técnica que você usou para conseguir aquilo que ninguém tinha conseguido até hoje. E aí foram perguntar, e a rãzinha não respondia nada, e perguntavam, e a rã não falava nada. Aí descobriram que a rã era surda, e por isso ela não ouviu o que as outras estavam dizendo, que era impossível, que não tinha jeito, que ninguém tinha chegado até lá. Ela chegou, porque ela não ouviu o que os outros estavam dizendo. Você quer ver coisas extraordinárias na sua vida? Pare de ouvir o que o mundo lá fora diz, pare de ouvir as palavras de dúvida que o diabo lança na sua mente, e ouça a verdade de Deus, ouça e creia nas promessas da palavra do Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso. Não se deixe levar pelo ambiente de dúvida e de incredulidade. Em terceiro lugar, irmãos, aquele paralítico fez exatamente o que Jesus mandou ele fazer. Exatamente, porque a Bíblia diz que então ele se levantou, ele pegou a cama, a maca, colocou debaixo do braço e foi para onde? Foi para casa. Eu não sei se a maioria de nós ia fazer isso.
na empolgação. Uau, Jesus me curou, eu estou curado, eu posso andar, vamos comemorar, vamos para algum lugar, vamos na churrascaria, vamos juntos lá, vamos comemorar. Mas ele obedeceu, ele levantou, ele pegou a cama. Ele podia ter deixado aquela cama lá e ter chutado ela e dito: nunca mais eu quero essa maca, eu estou perdoado e eu estou curado, eu não quero mais essa cama. Mas ele obedeceu, ele pegou a cama, pôs debaixo do braço e foi para casa. Jesus tem uma palavra direcionada para a sua vida: obedeça. Obedeça. Aquilo que te oprimiu tanto tempo, aquela cama sobre a qual ele havia estado até então, agora estava debaixo dos braços dele e ele indo para casa. Aquilo que tanto te trouxe preocupação, você vai colocar debaixo do braço e vai dizer assim: Deus fez o mais difícil, isso aqui é o mais fácil, eu não vou me incomodar, Deus vai me dar a vitória também. Hoje você vai se levantar para andar e para não ficar mais paralisado por causa de um problema na sua vida. Hoje você vai se levantar perdoado para sair daqui e ir para a sua casa debaixo da bênção do Senhor Todo-Poderoso. Fica de pé. E para encerrar, leia comigo no livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Pastor, onde é isso? Miqueias, tem na Bíblia, no Antigo Testamento, nos profetas menores. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem achou, diga amém. Miqueias 7,18. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Versículo 19. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia.